Bom, dentro do conceito de biomecânica do movimento, nós temos um conceito de alavancas. E toda alavanca ela acontece em torno do eixo. Nosso eixo, o eixo dentro do corpo humano é cada articulação que a gente tem. Então, cada articulação do corpo humano vai funcionar como um eixo. Por isso esse conceito ele é tão importante. E todo movimento que se faz em torno de um eixo, ele vai precisar de uma força para movimentar e de uma outra força que vai se contrapor, que é uma resistência. Então, quem que é essa força que vai realizar uma movimentação em torno da nossa articulação? São os músculos. E quem que é essa resistência? É o nosso peso corporal. Pode ser um peso que você vai utilizar um halteres na academia, uma faixa elástica, pode ser uma caixa que você vai ter que carregar, ou qualquer peso externo, e até mesmo a própria gravidade vai gerar essa resistência. Então, dentro de um conceito de alavancas, nós vamos ter um eixo de movimento, que no nosso caso aqui, no caso do corpo humano, vai ser o quê? A articulação. Vou colocar aqui, articulação. Nós vamos ter uma força de movimentação. Quem vai ser essa força? Os músculos. E nós vamos ter uma resistência, que pode ser um peso qualquer, que vai ser o quê? A própria gravidade, né? Vamos colocar aqui. A gravidade pode ser o peso corporal, né? O seu próprio peso corporal. Pode ser um outro peso, né? Qualquer peso. Vou colocar aqui um outro peso. Peso elástico. Qualquer outro peso que você vai utilizar para realizar um trabalho de fortalecimento. Bom, entendendo que a gente vai ter essas três forças, o eixo, a força e a resistência se relacionando entre si para realizar um movimento da articulação, nós vamos ter que entender que vai haver uma vantagem ou uma desvantagem nesse movimento. E a gente chama isso de vantagem mecânica. O que é essa vantagem mecânica? Essa vantagem mecânica é uma relação que vai existir entre a força e a resistência. Então nós vamos chamar de braço de força e braço de resistência. Bom, então existe uma relação entre eles. A vantagem mecânica do movimento vai ser uma relação entre esse braço de força, ou seja, a força que nós geramos, e o braço de resistência, que é o peso do corpo, a gravidade, ou um pezinho externo, né, um peso externo, uma caixa, qualquer coisa que vai resistir esse movimento. Como a gente coloca essa relação de um sobre o outro, então a gente vai ter uma relação diretamente proporcional, ou seja, se aumentar meu braço de força aqui, né, se eu aumento a força do meu músculo, logicamente, eu vou gerar uma facilitação para o movimento. Eu vou gerar uma vantagem mecânica. Mas o braço de resistência ele é inversamente proporcional a essa vantagem mecânica. Se aumentar meu braço de resistência aqui, se aumentar minha resistência, a minha vantagem mecânica diminui. Mas se eu diminuir a minha resistência, esse braço de resistência, a minha vantagem mecânica aumenta. Então, nós temos que o braço de força, ele vou escrever de azul, diretamente proporcional, e o braço de resistência, ele é inversamente proporcional. Essa relação aqui é que a gente tem que entender, que conhecer na hora de a gente realizar um trabalho de fortalecimento muscular, um trabalho de resistência, seja com o paciente dentro da sua clínica, seja com o indivíduo numa academia.
Quando a gente entende essa relação, a gente consegue utilizar esse conhecimento a favor nosso e conseguir realizar resultados muito melhores, muito mais eficientes. Dentro dessa relação de alavanca, nós temos 3 tipos de alavanca. Nós vamos ter alavancas de primeira classe, alavancas de segunda classe, alavancas de terceira classe. Bem simples isso. Numa alavanca de primeira classe, o eixo vai estar no centro do movimento. Então, o eixo vai estar no centro. Mas como assim? Quando eu tenho uma relação entre eixo, força e resistência, se o meu eixo está no centro, significa que nas extremidades vai estar a força e na outra extremidade vai estar o peso. Lembrando que esse eixo é a nossa articulação. Então, quando eu tenho uma articulação no centro, o músculo numa ponta, né, realizando a força, e a resistência, o peso na outra ponta, a gente tem uma alavanca de primeira classe. O que seria essa alavanca de primeira classe? Essa alavanca de primeira classe, normalmente, ela vai estar ligada a questões posturais, de equilíbrio. Na alavanca de segunda classe, o peso vai estar no centro. Essa alavanca de segunda classe, ela não é muito comum no nosso corpo. Então aqui o peso vai estar no centro e eu vou ter uma relação onde vou ter uma força numa ponta e o eixo, que é a nossa articulação, vai estar em outra ponta. Isso aqui não é muito comum quando a gente pensa no corpo humano, tá bom? E nós vamos ter uma alavanca de terceira classe. Essa alavanca de terceira classe aqui, a força vai estar no centro, tá? Nós vamos ter aqui uma alavanca onde a força vai estar no centro do movimento. Então, nós temos aqui a relação dessa seguinte forma. Força no centro. Aqui eu vou ter peso, por exemplo. E aqui eu vou ter o eixo, que é a articulação. Essa aqui é a mais comum. Essa aqui é a que predomina na maioria das nossas articulações, porque é a que predomina para o movimento. A de primeira classe vai predominar em relação à postura e equilíbrio. A de terceira classe vai predominar em relação ao movimento. Tá certo? Mas de que forma? Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer um movimento, por exemplo, de fortalecimento de bíceps braquial, a gente vai fortalecer flexores do cotovelo. Eu vou me posicionar aonde o meu cotovelo vai ser meu eixo de movimento, eu vou ter uma resistência, que é o peso na mão, e vou ter meu músculo fazendo a ação. Você fala, mas o cotovelo está na frente do músculo, mas a ação do músculo, aonde ele insere, está à frente da articulação. Então eu vou ter uma ação onde a força vai estar no meio para movimentar essa articulação, ok? Então, sempre a sua articulação vai estar sofrendo uma influência entre a força e a resistência. Tanto os músculos vão agir, vão gerar uma tensão sobre essa articulação contra a resistência que você está colocando. E existe uma coisa bem legal aqui. Então a gente já sabe que se eu aumento a minha resistência corporal, tá aqui, né? Eu vou diminuir a minha vantagem mecânica. Se eu diminuo a minha resistência, né, meu peso, eu aumento a minha vantagem mecânica. Se eu aumento a minha força, eu aumento a minha vantagem mecânica. Então, a força é diretamente proporcional, a resistência é inversamente proporcional. E há uma relação entre eles. O que é essa relação? A gente sempre vai buscar essa relação em torno do eixo, em torno da articulação. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos uma relação aonde a distância entre o eixo e o peso, ela é similar com a distância entre a força e o eixo. Então, nós temos aqui uma distância A e uma distância B. Nessa alavanca de segunda classe, por isso que aqui, ó,
Voltando aqui. Por isso que gera equilíbrio, porque as forças são similares, elas se contrapõem. Então, como o eixo está no centro, essas forças vão se contrapor e vão manter o equilíbrio, vão manter a postura estática. Na de segunda classe, o peso, a resistência, está mais próxima do eixo. Já a força aqui, ó, ela vai estar muito mais distante, ó. Vai pegar aqui tudinho. Então, a distância entre força e eixo é maior na de segunda classe. Na de terceira classe, a distância entre o peso e o eixo é maior. Aqui é A, aqui é B. Porque essa aqui é a do peso. E essa aqui é a da força. Na de terceira classe, a distância entre o peso e o eixo ela é maior. E a distância entre a força e o eixo, ela é menor. O que isso influencia? Então, nesse exemplo que eu dei, o meu músculo, que vai estar atuando, gerando força para o movimento do cotovelo, ele está muito mais próximo do meu eixo do cotovelo do que o meu peso vai estar quando eu estiver segurando um peso na mão. Então, qual vai ser essa distância entre o peso e o meu cotovelo? O tamanho do seu braço. É a distância do seu braço. Só que essa distância, ela pode ser alterada. Se eu trago essa resistência, faço uma resistência manual na mão, eu tenho uma distância X. Mas se eu venho aqui e coloco essa resistência no meio do meu antebraço, eu diminui pela metade essa distância. Então, quanto mais distante está meu peso, minha resistência do meu eixo, mais difícil torna o movimento. Quanto mais próximo da minha articulação tiver essa resistência, mais fácil eu torno o movimento. Então, se eu quero colocar o mesmo peso que eu tenho na minha mão, e eu colocar o mesmo peso no meu antebraço, no meio do meu antebraço, eu realizar o movimento com o cotovelo vai ser mais fácil com peso no meio do antebraço do que com peso na mão, porque eu diminuí essa distância. Se eu diminuo a ação da resistência, eu aumento a minha vantagem mecânica. Então, uma forma de você mexer na resistência e melhorar a vantagem mecânica é diminuindo a resistência ou diminuindo a distância com que você tem entre o peso, entre a sua resistência e o seu eixo de movimento, que é a articulação. Se você entende isso, você consegue gerar facilitação para o indivíduo. Aquela pessoa que tem uma fraqueza muscular muito grande, você consegue gerar facilitações para ele e depois ir progredindo. E aquela pessoa que também já atingiu aquele nível, já tem um fortalecimento maior, você consegue o quê? Aumentar o grau de dificuldade à medida que você vai mexendo nessa distância do eixo de resistência. Então, à medida que ele vai ganhando força, você pode ir aumentando a distância da resistência para o eixo, que aí você consegue aumentar o grau de dificuldade para realizar o movimento, e aí você vai trabalhar mais força ainda, mais tonificação. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.